bolo. O que será que a Cetro tem a ver com bolo de doce de leite? Não sei. Fica até o final desse vídeo que eu vou dar uma solução inovadora aí pro seu negócio. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como essas duas máquinas que são envasadoras podem gerar uma solução muito além até da nossa própria imaginação. Essas duas máquinas aqui, em alguns vídeos eu já mostrei, são envasadoras. Elas envasam produtos pastosos. Podem ser desde cosmético, shampoo, condicionador, pode ser uma calda de chocolate, calda de doce de leite, já vendemos até para suco de milho, enfim. Elas fazem um processo de invase. E o produto que vai colocar nela é sempre o cliente que traz para nós. Então são máquinas que funcionam de forma universal e circulam aí por vários segmentos. Nesse caso aqui aconteceu algo diferente e eu resolvi descer aqui no estúdio para gravar esse vídeo para vocês, para mostrar duas coisas: a multifuncionalidade das máquinas e as múltiplas soluções que nós, como empresa e o cliente, podemos gerar juntos. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Basicamente, a gente está sempre procurando inovar. Não é à toa que a gente tem mais de 6 mil produtos hoje à pronta entrega dentro do segmento de máquinas e equipamentos para embalar, que circulou entre vácuo, invase, selagem, entre muitos outros produtos, tanto que estamos até segmentando por marca para facilitar a comunicação entre o cliente e a Cetro. Nesse caso aqui, a gente já tinha feito há 10 anos atrás muitas máquinas. Fizemos máquinas envasadoras com bico móvel para rechear e sempre essa solução que nós vamos gerando é baseada na necessidade que os clientes vão trazendo aqui para nós. Então, como a Cetro tem vários showrooms, Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, gera muito network. Então o cliente vem, conta uma dor e a gente vai gerando algumas soluções e essas soluções vão estendendo a outros segmentos e a outros clientes e vai abrindo aí um mundo de possibilidades. Mas essas duas aqui nos surpreendeu. Por que eu digo isso? O cliente veio até nós fabricando bolo. Nós já tínhamos vendido algumas seladoras, algumas envasadoras para esse segmento, para rechear, para colocar caldo em cima, mas esse cliente veio com algo ainda mais ousado. Ele queria dois tipos de máquina. Uma para envasar a massa de bolo, para ter aquela padronização. Ele tinha muito desperdício, tempo e como vai contratando a mão de obra, depende muito da pessoa que está envasando, altera muito o padrão do bolo. Então ele veio até nós para padronizar o bolo e ainda queria algo a mais. Ele queria padronizar também o recheio do bolo. Sabe quando você compra algum produto que vem recheado? Então em alguma parte tem mais recheio, outra parte tem menos recheio, ou você compra e gosta, depois você compra outro, já não está igual e você de repente como consumidor acaba escolhendo uma outra marca. Alguns podem se sentir até enganados, porque comprou um bolo, estava muito recheado, o segundo não estava e aí gera um estresse entre a marca e o consumidor final. Então nesse caso aqui, ó, desse bolo, a gente começou até assim, posso falar, a negociação de trás para frente, porque foi o cliente que veio pedir uma solução, nos procurar, não foi nós que fomos oferecer a solução, e em vez de começar pelo bolo, a gente começou pelo recheio, que foi essa máquina aqui. Quando o cliente veio até nós, ele veio com essa solução primeiro de resolver a questão da distribuição por igual do recheio no bolo. E como ele também imaginou que a calda seria algo mais fácil de envasar, o que ele queria? Ele queria que todos os bicos da máquina dosassem a mesma quantidade por igual. E aí a gente desenvolveu esse modelo juntamente com ele. Ó. Você pode reparar aqui na envasadora que ela tem vários bicos. Aqui no caso são 15. São 15 pontos que o cliente vai ter como injetar o recheio aqui dentro do bolo, que esse é o tamanho do bolo dele. Então, tanto a dimensão quanto a quantidade foi feita exatamente para o produto dele, ou seja, uma solução totalmente customizada para a necessidade que ele tinha naquele momento. E vale lembrar uma coisa, o cliente veio desenvolver uma máquina para validar tanto a ideia dele quanto a Cetro. Isso mostra a parceria entre cliente e empresa. E se for parar para pensar, é muito mais fácil vender um produto em escala. Nós já tínhamos a envasadora para vender shampoo, condicionador e outras coisas com bico e está vendendo em escala. Mas quando o cliente traz uma necessidade, a gente enxerga ali que pode ser um nicho de mercado, a gente ajuda o cliente a desenvolver uma solução para ele. Isso aí pode perenizar para outros segmentos. Por isso que eu falo que a Cetro, muito mais do que vender máquina, ela fomenta o mercado de empreendedorismo aqui no Brasil. Depois que ele conseguiu acertar a máquina e o recheio, ele já começou a vislumbrar uma outra necessidade, que era a massa. E aí, juntamente com o cliente, a gente desenvolveu a segunda máquina, o segundo processo, que é para dosar a massa do bolo. Se você reparar aqui, ó, esse bico já é totalmente diferente daquele lá. E o funil tem um mixer, para que os ingredientes fiquem misturando ali por igual e mantenha o padrão da massa também. Então vamos lá, além dele ter o mesmo padrão no recheio e qualidade de dosagem por igual, ele tem uma massa uniforme e ele tem a mesma volumetria de massa em todas as bandejas, reduzindo tempo, reduzindo mão de obra, melhorando e padronizando a qualidade e o melhor, sem desperdício nenhum, porque sempre vai dosar a mesma quantidade. Isso facilita ele na hora de comprar os ingredientes, na hora de contratar, ou seja, revolucionou todo o processo produtivo
produtivo dele e do consumidor final, que vai conseguir de fato ter um produto que ele vai conseguir atestar a qualidade em todos os processos de fabricação. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas em quanto tempo isso foi em desenvolvimento? Olha, a primeira máquina com certeza levou um pouco mais de tempo, porque foi um estudo maior entre o nosso time de engenharia, o nosso time comercial e o cliente que se deslocou até aqui. Depois que ele validou a primeira máquina, ele comprou mais 5 máquinas, totalizando então 6 equipamentos só para rechear. E nesse meio tempo, quando ele acertou a primeira máquina, o negócio dele começou a escalar. Por 2 motivos, ele passou a ter um bolo de maior qualidade e passou a reduzir custo dentro da produção dele. Naturalmente foi uma conta que a Cetro nem precisou convencer ele a comprar novos equipamentos, porque na redução de custos que ele teve, aumentando a margem dele, melhorando o produto final para o cliente, aumentou a recorrência, diminuiu o custo e aquele dinheiro que ele passou a economizar, ele pôde investir em marketing, pôde investir na cadeia de representantes e abrir novos clientes. Por quê? Porque ele teria como atender no mesmo padrão, na mesma velocidade e agora com mais produtividade. Isso daqui é uma riqueza de conteúdo para quem está de fato empreendendo. Além dele ter 6 novas máquinas para aumentar a produtividade dele, ele tem sabores diferentes. Sempre que você vai utilizar a máquina, no final você tem que fazer a higienização, o que faz você gastar tempo. A pessoa que vai desmontar a máquina tem que ter um certo conhecimento, então ele comprou várias máquinas também para cada máquina ele usar um tipo de recheio, facilitando assim no dia a dia dele o tempo de setup, o tempo de limpeza, para que você possa de fato focar no que é o negócio principal, que é produção de bolo. Então se você tem algum produto e quiser desenvolver uma solução junto com a Cetro, funciona assim, ó. Esse cliente começou com essa máquina e agora a gente já desenvolveu outras máquinas para ele, que inclusive estão aqui do lado do nosso laboratório sendo validadas pelos nossos engenheiros. Vou mostrar para vocês como que funciona também esse processo após a compra, porque tem que desenvolver, tem que testar e validar antes de enviar para o cliente, para ter certeza que aquilo que ele está comprando e o que desenvolveu vai chegar de fato com 100% de acuracidade, porque afinal a gente está falando de padrão, estamos falando de alimento, então tem várias coisas, não é uma simples máquina, pessoal, tem como você vai limpar, como vai manusear, tem a precisão, são vários detalhes que a Cetro como especialista tem para oferecer para o cliente. E relembrando, ele não é especialista em máquina, ele sabe fazer o bolo, então essa junção, essa parceria entre cliente e empresa, fornecedor é muito importante, porque é isso que de fato vai fazer com que o projeto do cliente e o que a Cetro tem para entregar vai ser 100% de acuracidade no sucesso absoluto. Então aqui ó, estão as 3 outras máquinas que a gente está validando. Então aqui a gente recebe as amostras do cliente novamente, recebe as caudas novamente, faz todos os testes, o engenheiro vai fazendo vários processos de controle, de qualidade, refaz os processos para que tenha 100% de acuracidade. Então, além daquela máquina que a gente está gravando, mais essas 3 que estão sendo validadas, mais as máquinas que o cliente já recebeu, a gente consegue assim, juntamente com o cliente, desenvolver uma solução completa. E aqui ó, o pessoal vai desenvolvendo novos produtos. Então aqui a gente desenvolveu o desenho para ele, tanto desses bicos, são os 15, como esse outro aqui que vai fazer aquele mesma parte de dosar a massa de bolo. Então se você tem alguma dúvida, algum projeto, algo em mente, traz aqui para a Cetro. Venha conversar com nossos consultores, venha até um showroom, que é muito importante o olho no olho. Para grandes projetos às vezes não dá tempo, a gente faz de forma remota, mas quando o cliente vem aqui, conhece a nossa estrutura, conhece os nossos consultores e vê que de fato é uma solução completa, não tem como não fazer negócio. Eu espero ter ajudado vocês, compartilhe esse vídeo para alguém que está mexendo, para alguém que está empreendendo, para quem está pesquisando sobre algum produto. Eu tenho certeza que a Cetro vai ter a solução ideal para o seu negócio. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.